Fala, povo de Deus, nono dia da nossa série, o início de tudo, Gênesis, capítulo 9. Nós vamos ver agora a aliança de Deus com Noé e com toda a humanidade, na verdade, e também o erro, dessa família, que já logo saiu da arca, mas já vai ter aqui um acontecimento, um evento ruim. Versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Olha que interessante. Se você só lê o que Deus disse a eles, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. É uma ordenança. Olha, é para vocês se multiplicarem, é para vocês encherem a terra. Só que a Bíblia diz que Deus os abençoou. Então, quando Deus te dá uma ordem, Ele já está te abençoando, Ele já está te capacitando para você cumprir aquilo. O fato de você receber uma direção, uma ordem de Deus, é um fato de Deus já estar te abençoando. Por quê? Porque toda a direção que Deus te dá, obviamente, está de acordo com a vontade de Deus. E saber qual é a vontade de Deus e ter um chamado de Deus para a sua vida, para cumprir aquela vontade, é uma bênção já. E o Deus que nos chama é o Deus que nos capacita. O Deus que nos direciona é o Deus que anda conosco. Então, receber uma ordem de Deus já é uma bênção. Amém? Versículo 2. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Versículo 3. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. Então aqui é um fato interessante. O homem antes, ele não comia carne, tá? O homem antes, ele não comia carne. A Bíblia diz que o homem comia apenas coisas verdes, digamos assim, né? Gênesis 1, 29. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem em chão, e assim foi. Então, tanto os animais quanto o ser humano só comia coisas verdes, vegetais, as plantas, as frutas e coisas do tipo. Mas agora, em Gênesis 9, Deus também está concedendo ao homem o comer carne, o comer animal, né? Tudo o que vive e se move será alimento para vocês. Assim como lhe dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. Então aqui há uma mudança na dieta, na alimentação do homem, que fica aí para sua curiosidade. Versículo 5. Mas não comam carne com sangue, que é a vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto o homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Então, quem derrama sangue do seu próximo terá que pagar, essa conta diante de Deus. Quem derramar sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus, o homem foi criado. Deus está falando contra o homicídio, contra o assassinato aqui, tendo em vista que Caim matou Abel, e provavelmente depois disso houveram outros assassinatos, e Deus está falando que não se agrada disso. Versículo 7. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem pela terra e proliferem ela. Então Deus está falando, não matem. Não é para tirar vida, é para dar vida. Não é para vocês diminuírem a quantidade de seres humanos na terra, assassinando e matando. É para vocês se multiplicarem e encherem a terra. A ordem de Deus é para encher a terra e não para tirar pessoas dela. Deus não é a favor da morte, Deus é a favor da vida. Deus não é a favor do assassinato, do homicídio, Deus é a favor da vida. Amém? Isso em todos os sentidos. Seja um homem adulto, seja um senhor idoso, seja um adolescente, seja um jovem, seja uma criança, seja um bebê, seja alguém que está no ventre ainda da sua mãe, que em muitos lugares, já estão legalizando a coisa para o outro lado. Deus não está de acordo com isso. Amém? Porque Deus é pró-vida. Deus é a favor da vida. Amém?
Versículo 8. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês. Agora Deus vai começar a fazer alianças com os homens. Com vocês e com todos os seus futuros descendentes e com todo o ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos, tal. Estabeleço, versículo 11, uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo com vocês, entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para que todas as gerações futuras saibam. O meu arco, que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos e todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da minha aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Então, o arco-íris, ele pode ser explicado pela ciência, a formação dele e tudo mais. Mas por que ele está lá? Porque o Criador dos céus e da terra fez do arco-íris um símbolo da sua aliança com todo ser vivo que está sobre a terra. Essa aliança onde Deus diz que a terra nunca mais será ceifada através de um dilúvio, tá bom? Existem lugares que chove muito, existem lugares que infelizmente devido a chuvas absurdas acontecem deslizamentos, vidas se perdem. Nós sabemos de tudo isso, infelizmente, né? Mas através de dilúvio nunca mais vai acontecer. E o sinal disso é o arco-íris, né? Mas o arco-íris é a aliança de Deus com o homem. Tem aqui uma aliança, ó. É algo redondinho, eu já falei isso em vários vídeos, mas quando a gente olha para o céu, a gente só vê o arco, né? Metade de uma aliança. Né? É como se Deus estivesse falando: a minha parte eu faço, faça a de vocês também, né? Então, qual é a parte de Deus neste tratado aqui, nessa aliança? É nunca mais enviar um dilúvio à terra. Qual é a parte do homem? É procurar obedecer os mandamentos do Senhor. Só isso. Por que o dilúvio chegou à terra? Porque Deus viu que a inclinação do homem era sempre para o mal e a sua iniquidade estava atingindo o céu já. Então, a parte do homem é fazer o contrário disso. Não viver em iniquidade, mas viver em santidade. Não dar lugar aos maus desejos, mas procurar ter o seu coração limpo, purificado pelo sangue de Jesus. Amém? E essa é a aliança de Deus. Então, o capítulo começa falando de aliança, mas olha o que vai acontecer na sequência. Versículo 18. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Então, embriagar é pecado? É. A Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar. Nós não devemos nos embebedar. Então, Noé, aquele que era justo e íntegro e andava com Deus, né? Aqui ele já está fazendo algo que desagrada a Deus, para provar que todos nós somos falhos, todos nós erramos. Tá? Por mais santo que alguém pareça, por mais íntimo de Deus que alguém seja, por mais unção que alguém seja, por mais influente e referência e importante que alguém seja, essa pessoa ela é falha. E é por isso que os nossos olhos precisam estar sempre fixos em Jesus, porque Jesus é o único que não falha, Jesus é o único que é perfeito. Se você passar a olhar muito para mim achando que eu sou muito santo, uma hora você vai se decepcionar comigo. Se você passar a olhar para o seu pastor achando que ele é super santo, super isso, super aquilo, é um anjo de Deus na terra, uma hora você vai se decepcionar. E aí nisso tem pessoas se afastando de Deus. Por quê? Porque não se decepcionou com Deus, se decepcionou com o homem. Mas aí
A pessoa, na sua imaturidade, na sua falta de fé, junta as duas coisas e aí se afasta de Deus. Mas Deus mesmo não tem nada a ver com isso. Porque a Bíblia diz em Hebreus 12, para nós estarmos com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e não no homem. Tem gente que fala assim, eu não vou mais na igreja porque quando eu ia o pastor me decepcionou. Quando eu ia o pastor fez isso, o obreiro fez aquilo, a fulana fez tal coisa. E aí não vai mais. Por quê? Porque teve uma experiência ruim com o homem. Aí eu te pergunto, você já foi num restaurante que você não gostou da comida? Provavelmente já. Nem por isso você deixou de ir em restaurante na tua vida? Você já comprou uma peça de roupa que você não gostou, que ela rasgou fácil, ela manchou, ela encolheu quando você lavou pela primeira vez? Você já teve uma experiência ruim comprando uma roupa? Nem por isso você deixou de comprar roupa. Ou você anda pelado hoje? Não anda, você compra roupa. Então, experiências ruins não podem fazer com que você nunca mais procure por tal coisa. Não é porque você comprou uma roupa ruim que você nunca mais vai comprar roupa. Não é porque você foi num restaurante ruim que você nunca mais vai tentar ir num restaurante bom. Não é porque você teve uma experiência ruim com pessoas dentro de uma igreja específica que você não deve procurar outra igreja saudável para você crescer em comunhão com os irmãos e na presença de Deus. Amém? Agora, o problema é que as pessoas ficam olhando para o homem. E aí o homem sempre vai nos decepcionar. Olhe para Deus, porque Ele é perfeito. Versículo 22. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam lá de fora. Mas sem Jafé, pegaram a capa e levaram-na sobre os ombros, andando de costas para não verem a nudez do seu pai e cobriram. Então, Cã foi lá, viu que Noé estava nu, viu que Noé estava bêbado, contou para os seus irmãos. O que seus irmãos fizeram? Os seus irmãos pegaram uma capa e colocaram sobre o ombro deles. Então a capa estava aqui, estendida sobre o braço deles, e eles foram andando de costas. Noé estava lá atrás, aqui tem uma parede, não dá para ver muito, não dá para imaginar muito bem, mas Noé estava lá atrás, e eles foram andando de costas até Noé, né, com o cobertor aqui, ó, no braço deles. E aí quando eles chegaram lá, eles deitaram esse cobertor em cima de Noé, e eles não viram a nudez do seu pai. Versículo 24. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Então o que acontece aqui? Noé pecou, Noé deu uma pisada na bola, se embriagou, foi lá, ficou nu na sua tenda. Aí Cã vai, vê a nudez do seu pai e conta para os seus irmãos, né? Então, vamos falar de duas coisas aqui, resumidamente. A primeira, tão ruim quanto pecar, é divulgar o pecado dos outros. Tão ruim quanto errar, é divulgar o erro dos outros. Aí tem as páginas hoje, cristãs, gospel, né, que fofocam sobre o erro do pastor X, do pastor Y, do irmão fulano. Tem as conversinhas no final do culto, você viu o que ciclano fez, não tá mais nem vindo na igreja, porque tá assim, assim, assado. Tá no bar, tá fazendo isso, tá adulterando, tá mentindo, tá roubando, tá isso, tá aquilo. Tão ruim quanto quem peca é quem espalha o pecado dos outros, tá bom? Tão ruim quanto quem comete o ato é quem espalha que esse aqui cometeu. Então, precisamos fechar nossa boca para falar do erro dos outros. Precisamos fechar nossa boca para fofocar sobre o pecado de alguém. Quando alguém cai em pecado, não é para a gente sair contando para os outros, não. É para a gente orar pela pessoa. É para a gente amar a pessoa. É para a gente ser um apoio para a pessoa. Falar, eu tô aqui com você. Eu tô aqui para te ajudar. Eu continuo te amando. A minha amizade com você não mudou. O meu carinho que eu tenho por você não mudou. Eu vou te amar, eu vou te ajudar. Eu tô contigo. Vamos se reerguer. É melhor estar dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, é o que a Bíblia fala. É para levantar. Não é para tirar foto, não é para postar no Instagram, não é para postar no YouTube, não é para tentar ganhar views aqui no YouTube. Tem gente que só posta coisa de famoso, fazendo coisa errada, para quê? Para limpar os altares, pelo amor de Deus.
quer dinheiro, quer visualização, quer ganhar em cima da desgraça dos outros. Cuidado, hein, Cã? Cuidado, vai ser amaldiçoado, tá? Se não for ajudar, se cale, tá? Agora, por que isso que Cã fez foi tão ruim? Foi ruim por esse fato que eu acabei de explicar, e também há quem diga que essa expressão viu a nudez do seu pai, né? E a forma como o pai dele tratou ele depois de forma tão severa. Há quem diga que Cã não somente viu a nudez do seu pai, mas estudando os originais, a Bíblia traz uma conotação de que Cã teria feito algo ruim com o seu pai, teria molestado o seu pai Noé. Então imagina essa situação, um filho molestando o próprio pai que está bêbado. É algo terrível, né? Eu particularmente não afirmo isso. Estou aqui trazendo como curiosidade para vocês, é uma linha de pensamento, é uma linha teológica, tá bom? Aconteceu? Não sei. Eu particularmente não afirmo isso. O que eu sei é que Noé errou, Cã errou, e isso tudo depois deles terem recebido a graça de Deus, a oportunidade de viver. Eles desceram da arca já errando. Então isso mostra que o homem é falho, que o homem realmente está inclinado para o mal e que se nós não queremos nos decepcionar, os nossos olhos precisam estar em Deus, em Cristo Jesus e não nos homens. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã no capítulo 10.